desse mundo formatado, né? formatado e exigente, né? Eu tenho que ser a Enfim. boneca bonitinha, aquela perfeita. Não, eu não sou perfeita, porra. Não, quem dera, gente. Não existe perfeição. Nem a barba é perfeita, que eu tenho hora que ela quebra. Olá, eu sou Franci Rocha e estamos começando o Lá Vem Ela, a lenda da mulher equilibrada. Este é o episódio de estreia e eu trouxe uma pessoa magnífica. Ela veio de muito longe, sabia? Ela veio lá de Marte só para conversar com a gente. Então, bora aproveitar enquanto ela desceu aqui na Terra rapidinho para contar todos os desafios que ela já enfrentou. Eu estou aqui com a Márcia Libonati, a guerreira de Marte, mas ela tem linguagem própria e é ela quem fala sobre ela. Márcia, eu quero saber quem é você, por que você veio de Marte, o que você está fazendo aqui. Fale um pouquinho de você. Caraca, eu vou chorar agora. Bom, essa é uma história intrigante para todos nós, né? Intrigante. Aqui as palavras não demonstram o que de fato acontece, mas é muita luta, é muita conquista, muita luta, muita resistência, muita disciplina para a gente poder tá semeando, né? O que semeia as árvores. Se sentir apta, né? Tá plantando as flores, né? A gente é lua, a gente é sol, né? E construindo novas realidades. Então, a Guerreira de Marte é um personagem, tá? Atribuindo ao conhecimento, certo? E fazer com que as palavras estejam semeando nas pessoas novos valores, novas realidades e novas experiências, né? A gente está nessa realidade aí escassa, né? Mas a gente não tem a escassez, né? Essa é uma mentalidade que a gente está alimentando, correto? E a gente precisa estar contribuindo com as palavras com uma mentalidade de riqueza, não riqueza material, mas uma riqueza energética, correto? Energética, que atribui a gente a novos valores, novos comportamentos. Aí entra o livro e a leitura, o letramento, né? O conhecimento, e a Guerreira de Marte vem aí. Ela vem de Marte porque Marte é um planeta diferenciado à Terra, que ainda a gente pensa que ainda não é habitado, mas eu creio que seja habitado, né? E eu vim de lá. Como não é habitado? Você E aí, não é loucura, não. A gente precisa estar inovando, criando, né? É uma criatividade que a gente precisa estar explorando, né? Então, a gente tem que visualizar de uma forma diferenciada e criar outras realidades, outros comportamentos, correto? Por isso que ela existe, né? Uma realidade distinta da nossa, dessa realidade material que estamos, né? É uma realidade espiritual, né? Que a gente não olha com os olhos que a gente tem, né? E que a gente percebe que tem algo a mais, né? Algo a mais. Tem a poesia, né? Que eu falo, que a Guerreira de Marte usa a poesia para questionar o sistema, né? A poesia para fazer que a criança veja o que de fato está acontecendo com a sua realidade, da violência, do analfabetismo, do iletramento, né? E começar a questionar o que a gente está perdendo, que é o amor. É verdade. Que é o amor. Então, ela é símbolo disso. Conhecimento, autoconhecimento, amor e assim, evolução. É isso.
Eu acho que a grande finalidade da gente estar nesse planeta, que é a Terra, é justamente a evolução. Transformar. A gente tem que evoluir. Eu não acredito que a gente só está aqui para obedecer regras, pagar boletos e achar que isso é a felicidade mas a geral. norma em si A gente precisa né? passar por essa evolução enquanto ser, e não somente como espécie ou como gêneros, como a gente tem toda uma problemática aí, né, vigorando, mas como ser, enquanto humanidade, né? Então, eu acho que é a grande missão. Agora, por que o feminino, né? Por que o feminino? Porque as mulheres, durante a evolução do ser humano, né? O ser humano, têm sido protagonistas, sim, mas têm sido abafadas por muito tempo. E na literatura, principalmente. Entendeu? Então, como eu estou nesse caminho, nós estamos nesse caminho, né? Então, a gente precisa protagonizar o feminino para que possamos dar espaço para os outros que estão vindo, né? Para os nossos que estão vindo. Então, a gente tem que dar um pontapé inicial e começar a entender que todos nós somos iguais. Sim. Nós somos iguais. É um grande, não descoberta, mas uma grande aceitação que a gente tem que fazer, né? Que de todos somos iguais. Não há diferenciação. E cada um tem seu propósito, né? Cada um tem seu propósito. Não há um melhor, não há um menor, não há um mais competente, um menos competente, mas cada um com sua competência para estar aqui nesse plano e realizar seu trabalho e finalizar e partir. Pronto. Eu acho isso lindo. É uma função legal. Missão concluída com sucesso. Então, a Guerra de Marte tem uma missão, entendeu? Surgiu a partir de um momento da minha vida, né? Que foi a partir do Apagando Memórias, né? Aí eu conheci do nada essa querida aqui, a Franci, que ela tem uma editora, e aí ela me deu uma ideia e aí surgiu a poesia com a Guerreira de Marte, entendeu? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar envolver a todos, né? Fazer com que a Guerreira de Marte se torne a Guerreira de Marte. Gente, olha que essa guerreira não veio brincar, né? Ela veio aqui para trazer uma consciência, uma evolução, isso é maravilhoso, né? Agora, Márcia, eu quero te fazer uma pergunta aqui muito importante, porque você é uma pessoa que tem 2 diagnósticos bem delicados, né? Que é o de bipolaridade e o de epilepsia. Isso. E eu imagino, não sei, porque eu nunca vivi algo semelhante, mas eu imagino o quanto isso é desafiador para você enquanto mãe, enquanto mulher, e enquanto escritora, poeta. Me fala um pouquinho sobre essa questão de como isso é um desafio para você, carregar esses diagnósticos, tentar se manter sã num mundo que te exige tantas coisas, que não nos permite, às vezes, a sanidade, né? Como é esse desafio para você? Rapaz, olha, gente, não é fácil. Eu tenho alguns estímulos muito, muito fortes na minha vida, que um deles é a Guerreira de Marte, né? Uhum. Mas eu tenho minhas Guerreiras de Marte na minha vida, que são as minhas filhas, né? Então, é a Valéria. São as suas sentinelas, né? Estão ali. E a Sara. E a Beatriz, que é minha neta. Então, a gente sempre tem modelos de vida, né? Vai eu chorar. Então, o bem maior que eu colho
vai recair sobre elas. Tu entendeu? Por mais que eu parta, lá na frente ela vai dizer, minha mãe. Exatamente. Tu sabes o que é isso? Minha mãe. É o que hoje eu sinto em relação ao meu avô. Recentemente, ontem, eu fiz um vídeo sobre o livro do meu avô. Ele foi reitor da UFLA. E ele era da FICAP. E ele iniciou junto com a FICAP esse processo de formação da Universidade Rural da Amazônia. Tem um busto dele na universidade. Lá, Olha que legal. né? E tem uma escola lá na frente com o nome dele, Virgílio Bonatti. Entendeu? Então, hoje, o meu grande modelo de vida é ele. Então, lá atrás, ele colheu o que eu sou hoje. E na minha vida todinha, a ausência do meu pai, que morreu muito cedo, foi ausente toda a minha vida, nunca quis saber de mim, entendeu? Ele foi presente. Ele foi meu pai. Ele foi o teu suporte, né? Foi. Ele sempre me orientou. Então, ele é meu modelo de vida. E ele era o cara que sempre me orientou. E ele era o cara que estava gerenciando aquela universidade. Pensa numa capacidade intelectual e mental daquele homem. Então, o meu espelho de vida é ele. Ele que te ajudou a lidar com os diagnósticos. Ele que cuidou de mim. Porque eu tive uma experiência de vida, eu vou dizer aqui para vocês, eu tive um coma. Nossa. Não te disse, né? Apagando Memórias, o primeiro livro, gente, que eu escrevi, Apagando Memórias, foi um coma, quase morte. E eu voltei sem memória, sem movimento, sem nada, eu não conhecia ninguém. Foi ele que me deu condições para poder eu me reestruturar e estar aqui com vocês. Foi um renascimento. Foi um né? renascimento, apagando memórias. Tá? Então, a partir desse apagando memórias, surgiu a Guerreira de Marte. Porque eu conheci o mundo fora do universo e voltei, entendeu? E tive uma experiência linda, extra, entendeu? E relatei tudo naquele livro. E ele aqui pagou. Eu fiquei 2 meses internada no hospital, internada, para poder estar me movimentando. Então, não tem nada de fácil. Toda essa trajetória não requer muita disciplina, muito esforço, muito estudo. Muita vontade de voltar a viver. Exatamente. Né? Mas por que essa vontade de viver? Por causa, na época, ele estava vivo, hoje ele já faleceu, né? Mas porque ele estava lá, porque a minha avó, por causa das minhas filhas. Tinha uma motivação que estava além de você, né? Exatamente. Você precisava ficar bem para todas aquelas pessoas. Entendeu? E hoje, como Guerreira de Marte, eu tenho outras motivações a mais. São todos vocês, né? Vocês, amigos, né? Financeiramente, não financeiramente, vamos falar financeiramente. Sim. Não arca. A gente não é valorizado, não é respeitado pelo esforço. Tem todo um sistema aí, mas mentalmente e sentimentalmente, quando a gente é acolhido, vale a pena. É o que fortalece, até para não entender, porque acho que às vezes a gente não entende, né? Mas para seguir com aqueles diagnósticos que a gente recebe. Deixa eu te dizer, eu não sabia andar. Minha filha que me ensinou a andar. Eu não sabia falar, minha filha que me ensinou a falar.
Eu não lia, minhas filhas que me ensinaram a ler, então é por causa delas. Vendo, gente, É por como, causa, como é a, amor. Não é por causa de casa, carro, é amor, é o é o cuidado, é cuidado. aquela questão de você ver a pessoa que você ama numa Está, limitação e você cuida, você se é, dedica, você faz aquele papel, é, inclusive, do maternar, é. daquele bebê indefeso que não Mas sabe nem que está no mas mundo. então foi o inverso, entendeu? Eu as coloquei na barriga, mas foi na época, elas que me carregaram. Foi uma inversão das coisas, Interessante. Eu, sinceramente, entendeu? E aí, essas experiências de vida me levaram a crer que isso aqui é nada. já cheguei a essa conclusão também. Eu acho que eu vim de Marte junto contigo. A gente só Não é por isso pegou que a gente um se ônibus identifica, espacial a gente se diferente. identifica tanto. É exatamente é questão energética, um monte de coisa, entendeu? Mas por que eu acredito nas palavras? Eu acredito nas palavras assim. Eu tô fazendo uma outra graduação. Assim, uma pessoa que não gosta de ficar parada, que gosta de estudar muito, por causa disso. Porque se eu ficar parada, eu fico incomodada, Sim, tem entendeu? sempre que estar em movimento, né? Nativa, é. E aí, essas coisas, elas me sabotam, mas eu preciso ser maior do que isso. Eu preciso ser maior do que isso. Enfrentar o Enfim, desafio, né? entendeu? Eu preciso crer mais em mim, que eu sou maior do que isso. É difícil, cara, é difícil. É muito difícil. A gente enfrenta tanto desafio como mulher, né? Assim, a gente pegar um cenário rapidinho aqui de não haver diagnósticos, não haver problemas de saúde, né? Mas, excetuando tudo isso, a mulher em si já tem desafios gigantescos, que muitas vezes a gente não consegue ultrapassar Tá. pela questão sistemática, É só né? de menstruar, caramba. Exatamente. Só isso aí já acaba. Só de menstruar, caramba. Então, a gente já tem desafios e desafios e mais desafios que exigem um equilíbrio, exigem que a gente seja legal, que a gente seja fofa, que a gente seja a anja, que a gente seja a dona de casa, a passadeira, né? E tudo tem que ser bonita, né? Deixa eu te dizer Tudo... um padrão que eles exigem. Mulher de cabelo comprido. Não tô falando de você, cabelo comprido. Gente, minha feminilidade não vai definir o cabelo curto, não. Exatamente. Não é porque o padrão é cabelo grande, entendeu? Isso não vai definir nada de mim. Não vai definir nada de mim. O que vai definir de mim é o que? O meu comportamento. O meu comportamento, os meus pensamentos e as minhas atitudes. E tem mulheres que ficam muito melhor, até pela sua estrutura, Olha eu aqui. ficam melhor com cabelo curto, outras com cabelo longo. A gente não é mulher de fases. Tem fase que a gente tá esse cabelão. Hora que eu quero cortar, tesourar aqui. Nossa, em Belém do Pará tá quentíssimo. Gente, não dá. Quando a gente sai na rua, enrola aqui, faz um coque, vai embora porque a gente quer sentir um ventinho no pescoço. Nessa fase dos 40 anos, que é o fogão, aqui fogão, aqui fogão, não tem como. Exatamente, porque olha, é muito complicado a gente avançar em tudo na vida, Márcia, por todos esses contextos sociais As que eles normas têm. nos cercam, Isso, mas eu entendo que tudo fica muito mais difícil quando a gente tem as questões, principalmente de saúde mental. Por quê? Porque na saúde mental as pessoas não valorizam. Não valorizam assim, as pessoas não acreditam. Discriminam. Então, por exemplo, se você disser que você tem um diagnóstico de bipolaridade, aí as pessoas já vão te tratar de uma maneira diferente. Ah, ela é doente. Ah, ela não é normal. Enfim, vão dando vários codinomes pra gente. Primeiro,
dita normal. O que é normal? O que é normal, exatamente. Então, assim, inclusive outro dia eu estava fazendo uma reflexão aqui para vocês verem que como a gente pensa muito, né? Eu penso muito, penso tanto que canso. Eu estava pensando, quem foi que definiu a humanidade? O termo, né? Quem definiu que nós somos humanos? Quem foi que chegou à conclusão? Quem disse que isso existe? De que um macaco ou um gato ou um cachorro é inferior a mim. Então, assim, eu fico pensando, onde foi que surgiu essa classificação? Eu fiquei realmente refletindo sobre isso. Pode parecer, no primeiro momento, um devaneio, uma loucura, mas a gente também tem que se questionar. Por quê? Quem foi que levantou e disse assim, olha, eu sou humano, eu sou diferente de todo mundo? Quem disse que o homem é melhor do que a mulher? Aí vem para essas questões. Então, aí começou a se definir, olha, eu sou melhor, então Será eu sou que melhor. Uma questão genérica de gênero vai definir isso? Uma questão de estímulos, né? Estímulos mentais, comportamentais, né? Por que eu te digo isso? Né? Porque eu trabalho com comportamento humano, sou analista comportamental, sou coach, sou mentor. Então, a questão é mais o quê? A pessoa se especializar mesmo, cara. Não tem nada de sociedade, não. É estudo. É esforço, é criatividade. Não existe isso. Não há limite. Não há limites, é verdade. E agora nós vamos falar sobre o Equilibrando a Sombrinha. Aqui em Belém, nós temos uma questão que na chuva a gente usa a sombrinha, a gente não usa guarda-chuva. Que é o guarda-chuva que a maioria das pessoas conhece, mas aqui é a nossa boa e velha sombrinha. Então, quando bate aquela chuva, vem aquela chuva com aquele vento potente, a nossa sombrinha, minha filha, ela se vira todinha. Então, haja loucura para a gente desentortar a bicha no meio da chuva e não molhar o nosso cabelo. Mas quando a gente vê, a gente já está encharcada. Né? Então, é aqui que entra o Equilibrando a Sombrinha. E aqui eu vou perguntar para nossa convidada, que ela é tipo eu, né? Múltiplas tarefas, né? Múltiplos projetos. Então, a gente faz um monte de coisa que o pessoal pensa assim, gente, elas são doidas mesmo, né? Então, aqui eu vou te perguntar uma coisa, Márcia. Seja bem sincera. Maternidade por si só já é um esporte de elite, né, mana? Né? Aí tu tem ainda o ativismo político. Como é fazer política e criar filhos enquanto o seu próprio cérebro funciona em um ritmo neurodivergente? Como é que tu equilibrou essa sombrinha, menina? Me conta. Caraca, que difícil. Se me deixasse em um buraco sem fundo. Mas é o seguinte, ser mãe, ser ativista político, ser, assim, noiado, assim, já é uma noia, né? Te vira nos 30, né? Te vira nos 30, mas assim, a gente tenta equilibrar tudo, né? A gente tenta equilibrar, coloca assim, prioridades, né? A minha vida vai por prioridade. Prioridade é o estado de saúde mental. Né? Prioridade 1. Prioridade 1 e 2. Filhos. Né? A outra é política. tá lá no finzinho da fila. Agora está, porque antes era a primeira prioridade 1. Né? Eu deixei muito minhas filhas de canto. E aí eu pensei que a política poderia me dar algum apoio, mas não deu, não. Com tipo de retorno. Não deu, não. Só deu dor de cabeça mesmo. Dor de cabeça. Então, agora eu estou priorizando as minhas filhas, o meu estado mental e os meus livros. Excelente escolha, Gimana, porque eu acho, né? Não gosto muito dessa palavra, mas o tempo passa. O que a gente deixa, Márcia, como legado para todos aqueles que virão,
é o que a gente escreve. Porque a gente está falando aqui, a gente vai ficar disponível para todo mundo assistir. E olha só. Mas o que a gente fala no particular com a gente mesma, numa conversa informal, sem estar gravando nada, às vezes é algo que é muito importante para ser falado e a gente não gravou, a gente não publicou. E quando a gente escreve um livro, publica, aí as pessoas vão conhecer como é que a Franci pensa, como é que a Márcia se posiciona, o que é que ela pensa sobre aquilo. Vai conhecer um pouquinho da nossa intimidade, da nossa mente. E é melhor, sabe? Porque, olha só, com o tempo os filhos crescem. E hoje as minhas filhas são adultas. Então, a prioridade agora, eu tenho amigas, moças. Hoje eu posso pegá-las com o pouco que eu tenho e tomar um café e conversar com amigas. Bater um papo, de amigas. Já é legal, entendeu? Não precisa ficar correndo atrás de criança. Tu entendeu? Eu já posso convidá-las para sair, para conversar. Então, passou o tempo da mãe de criança. Já são moças, mulheres. Entendeu? E os livros também, eles semearam algumas outras situações, né? Por exemplo, fui numa biblioteca que eu falei com crianças, né? A escritora viu meu livro, nossa, que legal, estava com o olhinho brilhando, entendeu? A tia escritora, poxa, que legal. Eu acho esse brilho da criança a coisa mais maravilhosa, mais estimulante para mim, entendeu? Então, é maravilhoso, esse é um estímulo maravilhoso para mim, entendeu? Então, quando eu vejo a minha neta, pensa, quando eu vejo a minha neta falando assim, dá um orgulho, né? Porra! A minha filha chega na escola, tio, fala para os professores, a minha mãe é escritora, não sei o que, não sei o que. No ano passado me chamaram, me convidaram para uma feira do livro na escola dela, como escritora homenageada. Eu digo, cara, é tão legal esse reconhecimento. E foi ela me divulgando. Eu digo, cara, que legal. É isso, muito bom, cara. Eu quero esse brilho, eu quero essa sensação, eu quero sentimento. O resto é resultado, é isso. Eu estou semeando, o dinheiro vem, é um propósito. Eu preciso semear o quê? A Guerreira de Marte, ela vem semear conhecimento com o propósito de que as pessoas possam abrir suas consciências e começar a refletir sobre suas ações. Tu entendeu? É uma questão político-social. Aí me vieram perguntar essa semana, mas são poemas de amor. Cara, não são poemas de amor. Tá faltando letramento aí. A Guerra Ponte não são poemas. É nós que estamos acostumadas a ver amor onde não existe, não né? Existe. Eu não estou falando de amor, eu estou falando de letramento. É uma questão de interpretação de texto. Basicão que ninguém está fazendo, né, Márcia? Então, eu estou em graduação de professor de português, então a gente trabalha muito em interpretação de texto. Um ponto, uma vírgula, alteração da mudança do espaço é interpretação de texto. Então não me venha que eu estou falando de amor. Eu não estou falando de amor. Eu estou falando de consciência. Elevação de energia. É disso que eu estou falando. Até que Guerreira de Marte, ela fala de política social. Gestão pública. Política social, eu falo de sustentabilidade. Quando eu falo de sustentabilidade, eu falo de comportamento sustentável. Por que esses transtornos, esses tormentos, seca, tá todo mundo morrendo porque não tem, mas a clima está muito quente lá na França? Porque a natureza está reagindo. Está reagindo, exatamente. Não existe nada de querer dizimar os humanos. Nós é que estamos dizimando a natureza. A natureza, ela reage, porque ela precisa do seu equilíbrio. Mas é muito interessante. A natureza precisa do equilíbrio. Mas é que tá. O letramento te dá consciência disso.
E não é fácil, né? A gente fazer esse trabalho de base, Não, né, Márcia? mas é uma construção interna e é uma internalização do conhecimento. Aí isso é um autocontrole, autoconhecimento, aí canaliza a informação. É um processo, muito, longo, né, que a gente tem que e fazer. tu apanha muito, cara. Demais, né? É muito, né? E quem não quer? Quem quer ficar preso na normalidade, não faz. Não tem condições. Agora é engraçado, né? A gente está falando, quando vai falar sobre a mulher, sobre os nossos desafios como mulher, a gente sempre avança para uma questão global, né? É muito interessante isso. Mas aí tem uma pergunta seguinte aqui que eu quero fazer para ti, que é o seguinte, né? Em todo esse processo que você vem enfrentando, desse letramento, de trazer essa consciência, do diagnóstico que você convive, né? Porque você tem que conviver com eles, infelizmente, não tem como fugir deles, né? Existe culpa nesse teu processo? Tem algum momento em que você percebeu que ser uma mulher equilibrada era uma falácia? É um processo que não vai acontecer, que não existe? E se você descobriu isso, que não existe a mulher equilibrada, como foi que você fez esse desligamento? Você apertou lá aquele botãozão do F mesmo? F maiúsculo. Com F bem maiúsculo, né? Neon. Para que negrito, exatamente. Você teve esse momento em que você olhou e disse: não tem como eu conseguir ser equilibrada, atender todas as expectativas e ser eu mesma? Não, olha só. Eu não sou equilibrada. São tantos que tu nem vê. Assim, eu não sou normal. Eu não sou normal. Eu mandei o F já há muito tempo. Bem, bem grande. Tá? Na minha infância, só fatores que surgiram na minha vida desde a infância. Eu tive encefalite. Encefalite é inflamação no cérebro. A partir daí, surgiram as convulsões. Aí deixei de ser comum. Tá? Eu tinha muitas convulsões. Muitas. Aí comecei a tomar os remédios para tranquilizar as convulsões. Durante a minha vida, eu tive muitos traumas. Tá? Convivências. Tive trauma com meu pai, com outras pessoas. Aconteceram diversas situações. E eu acho que o transtorno surgiu daí. Tá? Pode ser uma origem, né? Também devido porque durante a inflamação do cérebro, eu fiquei em coma diversas vezes. Né? E o pior momento foi a última. Eu fiquei em coma por 30 dias. Então, o cérebro é uma caixa craniana, né? Mas que guarda sequelas. Entendeu? E são neurônios. E é também um órgão que a gente não conhece muito. A ciência não conhece muito sobre ele. Carregar algumas histórias, né? Então, a minha vida foi uma vida meio que... meu pai era político, né? Não quero citar nomes. E aí, a gente era muito perseguido. Também. Então, nada foi fácil. Nada foi fácil. Graças a Deus, eu tive um avô-pai que cuidou de mim. Porque ele não cuidou de mim. Sempre. Ele se dedicou muito à política, esqueceu que tinha filhos. Ele só cuidou dos outros. Entendeu? Foi seletivo, né? Não, ele só cuidou dos outros e esqueceu de mim. Tá? Esqueceu de mim.
Então, tem diversas variáveis que podem ter contribuído por esse momento agora. É agravado, né? Gravar. A escrita, para mim, é uma terapia. Entendeu? É onde eu me encontro, eu me equilibro, eu me sintonizo, entendeu? É onde eu coloco a minha criatividade e me encaixo. Porque eu não sou essa mãe. Eu não tenho essa forma. É uma forma que me colocaram, eu sou uma luz, entendeu? Que está nesse corpo, um corpo limitado. Você recebeu um carimbo de classificação, Me fecharam aqui, né? entendeu? Então eu tenho muita coisa para poder contribuir e me sinto limitada, entendeu? E aí o que acontece? Isso aqui, a escrita, é um poder que a gente tem para transformar. E é maravilhoso, é terapia também. É escrita ou terapia, né? Eu tô doida para fazer esse curso, entendeu? Para poder ajudar as pessoas. Sim. Entendeu? Porque terapia é bom, cara. Terapia é bom. Sim, quando a gente faz com vontade, né? Com amor. Assim, com a vontade realmente Na verdade, de se conhecer. tudo que a gente faz com amor, a gente tem bom resultado. Bom resultado. O táxi, se a gente pega o táxi e o cara tá com o cara emburrado, a gente sabe que não tá legal. Entendeu? Principalmente quando a gente tem sensibilidade. Então, cara, não dá vontade nem de entrar no carro. Sim. Então é isso. Mas, cara, nem lembro. Tem coisas que a gente tá moldada a viver, mas a gente não é aquilo. A gente tem, é como se a gente tivesse sempre que performar um personagem. A mulher guerreira, a mulher equilibrada, a mulher linda, a mulher bem cuidada, aqui pra gente a mulher aciada, né? Ou seja, a gente sempre tem que estar performando um papel, um personagem, porque se a gente não atender essas expectativas, aí nós somos classificadas. Né? Ai, nossa, ela não é boa mãe. Ela não é boa amiga, ela não é, né? A gente está o tempo todo. Mas a mulher, porque o homem pode fazer qualquer coisa, cara. Eu não entendo isso. Tu entendeu? Eu não entendo isso. Mas hoje eu tenho 46 anos, já passei por tudo. Hoje eu não sou mais casada, tá? O último me abandonou, prefiro ter filho, um filho dele. Ah, não, isso vai ser o cara. Então, acho que a gente tem que se autovalorizar e ver o que necessariamente a gente precisa fazer para si, para ter o nosso autodesenvolvimento. Sim. Tudo é, na verdade, né, sobre nós individualmente, né? Como indivíduo. A gente quer, às vezes, né, Márcia, se colocar sempre como um par, né? Nossa, eu preciso de alguém para ser feliz. Não, eu só preciso de mim. Eu preciso ter clareza sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto, sobre o que eu desejo, já tem tudo isso, né? Então, mas o homem, ele pode fazer o que ele quer. Isso não é egoísmo, tá? Mas... Isso não é egoísmo, tá? Sim. Não, isso não é egoísmo. Porque aí que entra o amor próprio, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando alguém chega comigo assim, me abordando, dizendo, ai, você é bonita, você é isso, você é aquilo, ela é meio cantada, né? Cantada da minha boca. Eu fico olhando para a pessoa. Eu observo aquele ser na minha frente. E aí eu fico pensando assim, cara, o fulano ali que está me ofertando um sentimento, ele se odeia. Porque ele não se cuida, ele não consegue se arrumar para ele. Eu digo assim, gente, homem não hidrata nem cabelo.
Então, o que acontece? Às vezes não faz nem a barba, A né? gente tem que estar o tempo todo bonita, linda, chique, arrumada, cheirosa, perfumada. E eles? O que eles estão oferecendo pra gente? Porque se o nosso amor próprio começa a partir disso, a partir do momento que eu me cuido, a partir do momento que eu hidrato meu cabelo, quando eu compro um brinco novo, um batom novo. Então, isso tudo é um processo que a gente começa de auto-amor, de, poxa, eu vou me cuidar, eu vou arrumada, vou com uma roupa tal, enfim. E eles chegam lá com aquele bucho de chope, E é bem maravilhoso. e aí chegam de qualquer jeito, com aquela cara, parece uma pupunha, só olham. E aí a gente tem que ver amor, como falaram na tua poesia. Aí você fala sobre amor. Não, não fala sobre amor. É aquela questão, nós mulheres, somos educadas, nós somos exigidas a ver amor onde não existe. E quando a gente questiona, não digo nem que a gente reclama, né? Quando a gente questiona que não está sendo bem tratada, que não está sendo... Aí as pessoas acham que a gente não pode reclamar. A gente não pode exigir que a gente não pode é ter louca, voz, né? A gente não pode ter voz, né? Inclusive, o direito a voto foi tarde, né? Ainda tem isso, foi tarde. E agora estão, né? Estão agora atacando o voto feminino, né? Dizendo que a mulher solteira não sabe votar. É importante nós estarmos nos representando. Então, eu incentivo muito a mulherada a estar unida assim e fazendo movimentos para que a gente possa estar instigando lá o pessoal do Congresso, os deputados, as deputadas, fazendo com que a gente possa estar nós precisamos a gente precisa de mulher no poder. Como você disse, falou sobre o letramento da interpretação, a gente precisa de letramento em tudo. É letramento racial, é feminista, é político. Não, com certeza. Todos os tipos de letramento nós precisamos, ou seja, nós precisamos voltar no tempo, se fosse possível, né? A gente precisa voltar lá para a base e começar a educar as crianças, as criancinhas, os pequenininhos, para essa consciência, tanto ecológica quanto a dos letramentos. Mas aí eu faço uma provocação aqui. Como que a gente consegue, lá na base, no início, fazer esse letramento com os pequenininhos, se quando eles chegam aqui na adolescência, aí toma ali capitalismo e consumismo e desmatamento e estão construindo data centers para acomodar as inteligências artificiais, essas redes sociais, as mídias sociais que a gente utiliza. E aí, tudo que eles aprenderam lá se perde. Perde, né? Então, assim, a gente fica meio aqui naquela coisa a gente não tem para onde correr, a gente não tem para onde correr. Então, é muito delicado esse processo, é uma questão que envolve a educação, que envolve a educação, assim, interdisciplinar. A gente tem que pensar nisso. Mas, para isso, teria que haver uma reformulação geral que desde os primeiros anos só de pensar eu já fico cansada. Mas o ponto principal, Márcia, é que eu, como mulher, como pessoa, eu coloquei para mim como meta, tem coisas que eu não vou conseguir resolver sozinha. Não é eu fazendo um ativismo político na porta de algum lugar, não é eu gritando em rede social. Eu não vou conseguir fazer essa mudança, que é uma mudança de estrutura, como a gente acabou de falar aqui. Então, o que é que eu faço? É o que você falou agora há pouco. É me voltar para mim, para minha produção, buscar fazer a diferença de alguma forma. A própria proposta do Lá Vem Ela é justamente essa, de colocar em pauta coisas e exigências que nós mulheres temos e que são reais. A gente não tem como atender, ter a Mona Lisa fofinha ali, né?
E não viver nesse mundo exigente que coloca a gente em categorias, e às vezes até nem categorias a gente tem. Então, ou seja, a gente está o tempo todo tendo que provar que merece existir. As próprias mulheres se submetem a isso, né? Não se respeitam. Mas é fruto da educação patriarcal que a gente recebe. Antes de começar, eu estava falando porque para Márcia que eu fui educada pela minha mãe, que a minha mãe foi educada pela mãe dela e assim por diante, e que eu tinha que ser dona de casa. Para ela, eu tinha que ser aquela que acorda às 5 da manhã, faz café, que o almoço está pronto às 9 da manhã. Eu, às 9, estou acordando. Às 9, às vezes eu acordo 5 da manhã. Às vezes, e não é algo planejado. Não, eu acordei, não estou mais com sono, levanto e venho fazer minhas coisas. Aí eu vou escrever, vou pesquisar, vou fazer alguma coisa. Vou assistir, às vezes, a novela que eu não assisti. E está tudo certo. Mas são formas de experimentar a minha rotina, nem rotina eu costumo dizer, mas o meu dia, de uma maneira própria, em que eleva a minha criatividade, né? Que beneficia a minha criatividade. Então, é muito complicado a gente viver nesse mundo em que só exige que a gente seja imposições. Né? E aí, como eu não tenho um trabalho formal com renda fixa, sempre me olham como se eu não fosse uma pessoa bem-sucedida. Nada a ver, né? A gente sabe que isso não tem nada a ver, né? Eu também não tenho um trabalho formal, mas nada a ver, porque isso não quer dizer que eu não tenho competências, né? Aliás, eu tenho muitas competências que alguns que têm trabalho, né, CLT, também não tem, né? Não sei. Mas se eu questionar e tentar explicar isso, aí vão dizer que eu estou errada, vão dizer que eu que tenho que me adequar. Eu tenho muita crítica contra o sistema, né? O sistema para mim, é uma matrix que nos fecha, né? E que ele só aceita aqueles que aceitam a norma. Que a gente não faz parte disso, entendeu? Sim. Mas exigem que a gente seja, né? Mas a gente faz parte dos despertados. E esses despertados são os que questionam. É o que questionam esse modo de viver mecânico. Diferenciado, né? É aqueles. A norma não permite. Eu tenho muito com isso. Aqui, a Guerreira de Marte me diz isso muito, que a gente é uma frequência. E se a frequência ela se eleva, o sistema não permite. Eles deixam só um limite. Não, ele pune mesmo. Ele te escraviza até tu passar mal. A pessoa, por isso que nós tivemos tantos casos de burnout, né? Pessoas trabalhando, são principalmente as mulheres. Porque além do trabalho fora, tem o trabalho de casa. Mas olha só. Bora, vou falar sério. Mulher, cara. Mulher pare, mulher tem filhos, mulher menstrua, mulher amamenta, mulher cuida de casa, mulher trabalha fora, mulher estuda, mulher faz de tudo. E o homem ainda quer ficar coçando o saco? Ainda acha que a gente faz pouco, né? Ainda acha que a gente faz pouco? Caramba, meu! É complicado. Fala sério! É por isso que eu não me bato na cabeça. É porque chega uma hora que a gente entende. Porque eu tô na minha casa, de boa, tomo meu banho, tomo meu café, leio meu livro. Escreve mais um livro, né? E quando eu quero, eu chamo um zinho, faço, tchau, beijo. Resolveu? Resolveu. A gente precisa ter essa liberdade. É só uma questão, sabe? Eu não quero mais dor de cabeça. Porque a dor de cabeça sempre é da mulher, né? Parece que a gente tem que fazer tudo, não dá, cansa.
Já chega ao extremo. Tem que dizer não. Não, eu não quero. Muito obrigada. Não tô afim. Não quero. Exatamente. Márcia, para encerrar aqui o nosso bate-papo tá maravilhoso. Adorei nessa. A gente faz um roteiro, mas a gente acaba não seguindo o roteiro. Isso é que é bom. Mas é muito legal porque as conversas vão surgindo. E aí eu quero te fazer uma pergunta aqui, que é um quadro chamado O Prato que eu Deixei Quebrar. Então, por exemplo, de toda essa gama de exigências que você tem como mulher, como mãe, em todas as lutas sociais que a gente se envolve, né? Que não é uma, né? São várias. Em todas essas guerras que você vem lutando aí, qual foi aquela que você olhou e disse: essa não vale a minha saúde mental? Qual foi a que você deixou de. Isso aqui, esse prato eu não vou mais equilibrar. Eu enxergava muito a questão política pela questão normativa, via Constituição. Né? Elaborada a forma, a Carta Magna diz, eu tenho que executar, né? Sem ver de fato a realidade. E enfrentava de frente os camaradas que estavam no Congresso, no Senado, no Estado, os vereadores. Sempre fiz isso. Solicitando o direito do povo, né? Para que fosse de fato realizado. Mas eu batia muita cabeça pedindo, solicitando, como representante, que fosse cumprido, né? Mas essas pessoas não querem cumprir, elas só querem que interessa a elas. Que beneficia, né? Que beneficia elas. Então eu deixei de canto. E aprendi que eu, com a Guerreira de Marte, com a poesia e as palavras e o letramento, vou conseguir mais. A partir daí, em sala de aula, como professora, divulgando o conhecimento, colaborando, semeando novas sementes, eu vou estar aprimorando novos seres, né? Então, articular com esse tipo de gente não vale a pena. É um nivelamento. É um nivelamento. Então, eu deixei pra lá. Era muita dor de cabeça. Era muita dor de cabeça. Então, É um equilíbrio impossível, né? De fazer, né? Então, eu preciso trabalhar a mim mesmo, alinhar a minha própria sensação, a minha energia, meu equilíbrio, estar bem, saúde mental e física, me equilibrar para trabalhar o próximo. Essa é a ideia. A minha missão é essa. A Guerreira de Marte é apenas um personagem. E é esse o meu trabalho. É isso. E é interessante que é uma área que, às vezes, é aquela área que a gente mais tem afinidade, né? E eu amo, cara, flui de uma forma. Eu tenho mais de 500 poemas. Eu já tenho o próximo livro para você fazer. Já te falei, tem uma publicação seriada aí já. Mas a ideia é essa. O que me vale, me falta investimento, mas eu te serei sincera. O nosso país, nosso município, nosso estado, ele só investe naquilo que é proposital para ele. Que dá rentabilidade. Que dá retorno para ele. Né? Então, educação, lamento. É um instrumento
que esclarece pessoas. E não é isso que eles querem. Uma poesia não é uma poesia. Tem todo um conteúdo ali atrás que para uma pessoa que não tem o conhecimento, letramento, conteúdo, informação. Imagina, por essa falta de investimento, né, público mesmo, quantas mulheres maravilhosas que a gente não conhece, que estão sendo desperdiçadas por falta de investimento, por falta de olhar, Estão por falta de sendo. cuidar. Então, assim, a gente passa por um apagamento, inclusive antes da gente se conhecer, entender A que a partir gente do nascimento, só por ser mulher. Mas graças a Deus eu tive o pai, cara. O pai, Virgílio de Bonatti. Esse sim. Entendeu? exerceu o papel que você Eu precisava. precisei. E eu tive, rapaz, eu tive um sonho com ele. Um sonho. Nossa, Um sonho. que lindo. Eu estava declamando um poema. E ele apareceu na minha frente, aplaudindo. Aí eu chorei pra caramba. Pensa numa pessoa que eu amo. A gente sente até a presença, né? Ele tá Ele cara. estava Ele tá com certeza. comigo sempre. As pessoas que nos amam, Márcia, elas nos acompanham, seja ele, nesse plano, seja no Aquela outro. universidade é ele, cara. É ele. É ele. Ele é um homem muito bom, muito inteligente. Ele deixou um legado maravilhoso. É meu avô, cara. Meu avô. Agora é a hora, Márcia, de nós mulheres deixarmos os nossos legados. Então, você tem a inspiração do seu avô pai, né? Você tem essa matriz muito forte com ele. Então, é hora de usar essa inspiração e lutar pelo seu legado. Exatamente. E ele, presta atenção, ele é de uma origem italiana. O pai dele veio para o Brasil, fugiu, né, da guerra na Itália naquela época. Benito Mussolini, né? Veio de navio para o Pará, conheceu uma paraense, casou, né? O meu avô é italiano, né? Tinha uma comunidade italiana aqui no Pará, não existe mais, né? Pensa na mentalidade desse homem. Ontem mesmo, eu pesquisei um livro, eu fiz um vídeo que falava sobre os impactos ambientais. Ele era agrônomo, né? Os impactos ambientais em 1984, um livro que está acontecendo hoje, em 26. Olha a mentalidade do cara. Uma visão assim futurista. Muito além, né? cara. A gente precisa disso hoje. Isso é científico, é conhecimento científico. E ele já estava mostrando o que ia acontecer. Escassez de alimento, aquecimento do planeta. Aí eu olhei o livro, nossa. Nem precisa ser vidente, né? Não, ele já sabia o que ia acontecer. É só realmente ter a percepção do uso inadequado, muitas vezes, da natureza. No meu canal, Márcia Bonatti, e aí verificar que eu estou falando disso, do aquecimento global do planeta, da escassez de alimentos, e tudo isso previsto lá, tecnicamente pelo cientista, em 84, quantos anos isso? A gente está em 26. Já tem o quê? 40 anos? 42 anos. Porra! E ninguém leu isso. Ninguém, a partir disso, não fez um planejamento estratégico para que não ocorresse o que está ocorrendo. Porque não tem interesse, né, amor? Então, toma-te! É o conhecimento. Nos filmes de desastre global, de fim do mundo, quem é que está alertando
os governos para o fim do mundo são os cientistas. Eles são ouvidos? Não, mas aí é que tá, nós somos cientistas. Também somos, né? Somos cientistas. Eu sou uma cientista. Eu sou uma estudiosa. Além de escritora, eu sou uma estudiosa do Mas comportamento para a gente humano. escrever, a gente A precisa gente estudar precisa pra caramba. estudar pra caramba. E as pessoas não entendem isso. Ela diz setorizados. Nada é setorizado, é tudo linkado nesse universo. É tudo um sistema só. Mas é esse ponto, né? Mas só para a gente fixar aqui, aquela luta que você abandonou foi a da política. A da política. Você valorizou a sua saúde mental, porque nós precisamos, né? Não é só você, todas nós precisamos. Eu fico em pé. E trabalhar nessa base da educação, do preparo das próximas gerações, né? A gente precisa ter... E por isso eu estou realizando português, né? Mas olha, tocando que é interessante, isso também é política, né, amiga? A gente só muda a forma de atuar, mas a gente não deixa de ser um ser político. Mas tu achas que não pagam os professores direito por quê? Exatamente. É por essa razão. Esse é um grande questionamento. Não dão condições nas escolas, por quê? Porque não valorizam a educação, não priorizam quando não valorizam a educação, o que acontece? Não há estrutura adequada para o professor trabalhar de uma forma adequada e o cara, desestimulado, dá uma aula chula. Uma aula assim, chata. Só para cumprir tabela, para fazer, traçar regras. Eu sou professora de gestão, entendeu? E quando a gente não tem estrutura, a gente não tem condições de ministrar uma aula direito. Eu fui professora do Senac e da Escola de Governo. Cara, é um sistema muito fechado. Se tu não está de acordo com o sistema, eles te isolam. Márcia. Mas olha... E como a gente é diferente? Hum? Como a gente é diferente? Mas o papo tá muito bom. Tá maravilhoso. Queria continuar falando aqui por horas, mas não dá, né? Mas antes eu quero agradecer a Márcia, que se dispôs a vir aqui no meu cantinho da sabedoria, para a gente bater esse papo, conversar um pouquinho. Já convidar todas as pessoas que estão assistindo para se inscrever no canal, para esperar os próximos episódios. E a gente vai ter outras convidadas para falar sobre esse processo essa lenda que criaram da mulher equilibrada. E, na verdade, a gente não é equilibrada porque é impossível equilibrar. Ninguém é, né? Ninguém é. Querem que a gente seja, mas a gente não é. Mas eu quero convidar todas vocês para continuar assistindo a gente. Eu quero que a Márcia diga aqui para a gente como é que adquirir os livros dela, quais são as redes sociais dela. Márcia. Bom, galera, eu estou no Facebook, Márcia Libonati. Márcia Libonati B, tá? B de bola. Eu estou no Instagram também no mesmo nome, Márcia Libonati B de bola. Tá certo? Aonde mais? Facebook, Instagram, TikTok. Tem também um canal no YouTube. Márcia Libonati, segue lá, também tem vários vídeos. E aí, para adquirir os livros, você manda lá pelo Instagram um comentário, né? Solicita o livro, que a gente pode enviar via via correio, né? Tem diversas empresas que podem enviar por nós, Mercado Livre, alguma coisa, né? E é só solicitar lá
vai mandar uma mensagem: oi, Márcia, tudo bem? A gente quer adquirir um livro seu. Ela manda uma cápsula lá de Marte e chega. Exatamente, manda uma nave extraterrestre, né? Extraterrestre, né? A gente precisa trabalhar esse termo, né? Extraterrestre, que é de fato extraterrestre. Né? A norma, né? O que diz? Então, aí, a gente vai conversando. Qualquer coisa, a gente está nas redes sociais. Beijão. Tá vendo, gente? Essa é a Márcia Liponati, a nossa guerreira de Marte. Eu aprendi com ela que a gente pode ser tudo o que a gente quiser, não precisa ser perfeita, não precisa ser equilibrada. A gente pode vir de todos os cantos desta galáxia em que a gente vive e que a gente vai fazer a diferença da forma que a gente se dedicar a fazer. Porque não existe fórmula, não existe roteiro. A gente tentou seguir um roteiro, mas não deu para seguir todo o roteiro. Mas o importante é que a gente está aqui mostrando e exemplificando para vocês que o equilíbrio, a mulher equilibrada é uma lenda, assim como a mulher guerreira. Mas tudo que a gente faz vai nos levar à frente, possibilitando muito mais conquistas, porque a gente luta todos os dias muito mais contra nós mesmos do que contra essa sociedade que nos oprime. Então, aguardem um novo episódio. Conto com a presença de vocês aqui. Obrigada!